Olha pessoal, tudo bem com vocês? Adivinha quem está aqui? Adivinha, sim, eu estou aqui no Dance World. E exatamente sim, como vocês podem ver, isso daqui é o Boyfriend from Friday Night Funkin'. Só que eu já fiz vídeo, né? Da versão Toon e a descrição da versão Twisted dele, né? Não é a descrição completa, mas tipo, literalmente a descrição e não as habilidades, tá? E eu tô aqui pra meio que relembrar, né? ah, o que foi, né? Vocês podem ver que tá meio amassado, gente. Eu excluí sem querer, eu juro, eu excluí sem querer a outra que eu tinha tirado. Aí eu tive que pegar o meu negócio, que como eu moro, né? Moro com outra pessoa. Cara, jogou de qualquer jeito, jogou a coisa lá e amassou meu negócio, mano. Aí eu desamassei ali o máximo que deu e ficou um pouquinho amassadinho. Eu tive que tirar outra foto. Ainda bem que não sumiu, né? Ainda bem que eu tenho sempre aqui, né? E essa aqui é a versão Toon dele, né? Inclusive, o que acontece? Vamos lá. Vou dar um resumo aqui completo. Praticamente, isso daqui é o Boyfriend do Friday Night Funk versão Toon. Só que você está perguntando, cara, não ia ser não é o microfone? O microfone combina mais com o próprio Boyfriend do Friday Night Funk. Sim, correto. É verdade. Porque quando você olha Dennis Wood e Boyfriend do Friday Night Funk, você vai pensar que é um microfone de cara. Realmente, eu concordo. Só que eu quis fazer diferente, gente. O que acontece? É um Toon cuja cabeça é meio como fosse um rádio. E a inspiração desse rádio é o seguinte. Eu lembrei, eu tinha pego essa ideia do que tinha um rádio circular aqui em casa. Aí eu pensei, cara, e se eu fazer um rádio que ele tem tipo aquela parte de aquela tela lá, quando toca música e aquela tela fica subindo as barrinhas no som da música. Aí eu pensei, cara, por que eu não fundo aquele rádio com uma tela, né? Que tem um rádio que tem uma tela assim, né? Que tá aquele que sobe a barrinha quando o som é reproduzido, né? De acordo com o tom, com a intensidade, essas coisas. Ah, eu coloquei fundir. Sim, é uma cabeça de rádio, certo? Esse azul não era pra ser esse azul, tá? É porque não tem muita cor de lápis aqui, né? Era pra ser um azul mais morto, vamos dizer assim. Tipo, o tom é tipo um azul que tá entre esse tom de azul aqui e o tom de azul da Stealth, mais pálido, vamos dizer assim. Literalmente, era pra ser a cor dele, só que eu coloquei azul claro porque o chapéuzinho redondo, não vai ser aquele quadradão, né? Ah, a blusa dele, que é o característica, que inclusive eu coloquei o sinal ao contrário. Sim, gente, eu percebi isso depois, tá? Eu coloquei o sinal de proibido, né? Da camisa dele ao contrário. É complicado, né? O braço ficou meio torto, ele tá com problemas ali no braço, agora que eu percebi isso. Não sou bom desenhando, tá, gente? Esse aqui, pra mim, eu acho que esse aqui foi a melhor coisa. Não, acho que foi a Miocê. A Toon Dance World da Miocê que eu tinha feito, eu acho que foi melhor. Foi a melhor que eu tinha feito. Desenhando, eu acho que foi a melhor. Tanto que ela tá na capa do canal, tá, gente? Capa do canal, é. Um negócio de perfil do canal, né? E aí, aqui nesses buraquinhos, é como se estivesse saindo o som dele, tá? O que ele fala, ele vai sair ali, literalmente. E essa parte cinza é a tela. Aí por que eu disse que seria legal? Porque quando ele cantasse uma nota, tipo, a da direita, vamos supor, ele vai, além de cantar no tom, as barrinhas subirem pro lado direito da parte de baixo do rosto dele, ah, essas barras que irão subir vão ficar da cor da seta. Ou seja, é algo tipo.
Pô, que eu achei top pra caralho. Pra mim, eu acho que foi uma coisa muito top. Em vez daquela coisa comumzinha, assim, sabe? De só colocar o rosto no objeto. Se bem que, tipo... Agora eu pensei, gente, eu consegui definir o raro, tá? O raro. Porque o que acontece? Vai ter o boyfriend, que vai ser um main. A girlfriend vai ser comum. Acho que comum... É, comum. Vai ter o pico, que vai ser incomum. Eu já tenho todos os objetos na mão. E o microfone? Então, eu descartei a ideia do microfone pro boyfriend, mas eu deixei o microfone para outra pessoa do universo do Friday Night Funk. Sim, que é raro, inclusive, tá? E eu sei como ele vai funcionar. Vocês vão entender pra caramba, porque, tipo, porque ele vai ser microfone. Tanto pela versão Twisted, quanto pela habilidade da versão Twisted. Olha só, mano. Vocês vão entender muito. Quando eu for desenhar e apresentar a versão Twisted, vai fazer muito sentido, cara. O fato dele ser o microfone. Em vez do boyfriend do Friday Night Funk, né? Mas é isso. E a tela ela faz essas barrinhas. E uma coisa aqui é que o tadinho do boyfriend, a mão dele vai ficar no bolso. Só que tipo, ele pode tirar não. A mão dele vai ficar no bolso, ué. Literalmente, a mão dele só vai ficar no bolso, tá, gente? Não vai conseguir tirar, não vai conseguir mover, só vai ficar no bolso, tá ligado? A versão Tom vai ser isso, sempre isso. E aqui, como eu falei, raridade comum e incomum raro, eu já tenho tudo na mente, já tenho o que desenhar, já tenho quais objetos vão ser, o microfone vai pro raro, mas vai fazer sentido, gente, vai fazer sentido, vai em mim. Requerimentos, não sei, não sei, não sei, e essa daqui é o status. Skill check, ok, ele tem que ser lerdo por causa da habilidade passiva dele, tá? Eu fiz ele lerdo de propósito por causa da habilidade passiva dele. E tem que ser muito chamativo. E a extração dele é top. Oh, caramba. Tá, e é o seguinte. Eu coloquei a habilidade ativa dele, que é Disturbing Noise, né? Em que ele emite um ruído que os twisters ficam incomodados e eles vão em direção à fonte do ruído. Ignorando todos os demais tons. Praticamente, eles... A versão Toon do Boyfriend, ele vai, né? Dar aquele ruidinho e os twisters vão se sentir incomodados e vão literalmente atrás dele, né? Isso às vezes, essa habilidade seria... eu pensei nessa habilidade por conta, não só da stealth, mas também da habilidade passiva, tá? Aí, ó, eles vão em direção à fonte do ruído, ignorando os demais tons. Enquanto a habilidade estiver ativa, será possível enxergar os twisters, de fato. Que eles vão se sentir incomodados, já vão lá e a gente vai poder ver os twisters de pouco a pouco. Enquanto a habilidade estiver ativa, né? A consequência é que o tom que ativou essa habilidade literalmente vai ser perseguido. A boa, e ele é lento, né? A boa é que todo mundo vai conseguir enxergar onde estão os bichos, onde estão tal. Ele pode desativar, que nem a habilidade da bruxa, tá? Ele ativa e desativa que nem a habilidade da bruxa. Similar assim, né? E aí o porquê que essa habilidade ela vai se casar com a passiva? Porque tipo, olha só, eu não coloquei o nome ainda. Mas ó, a cada vez que ele é visto por um twister, ele ganha uma porcentagem de velocidade por segundo similar ao botão digitar, né? Então, tipo, ele tá fazendo isso para afastar os twisters dos outros. Mas se ele caso for visto, ele ganha uma porcentagem significativa, algo que é similar ao botão de ejetar. Só que vai ter pouquíssimo tempo, entendeu? Para ele conseguir escapar dali, tá ligado? Por isso que eu coloquei ele lerdo de propósito e mais chamativo, entendeu?
praticamente é isso. E essa versão Toon. E uma curiosidade dessa versão aqui é que ele pode gravar o que ele escutou, literalmente. Ele pode gravar tudo o que ele escutou. E pode reproduzir, inclusive, né? Essa é uma curiosidade dele, tá? E aqui, como eu disse, eu fiz a descrição da versão Twisted, em que ele vaga, ele é muito agressivo, né? E o andar dele estaria meio que destruído, vamos dizer assim. Por quê? O resumo é que aquele andar meio que foi abandonado e que, não sei, a versão Twisted dele ali saiu quebrando tudo, né, metendo porrada em tudo que vai ver ali, né? E olha só, como eu disse, assim como a sua versão Toon, esse Twister é capaz de reproduzir as gravações. Porém, é extremamente raro disso acontecer, né? É uma coisa que adicionei aí, tá ligado? Ele, na maioria das vezes, fica em lugares especialmente blackout, gente. Sim, ele gosta de normalmente ficar em lugares escuros. E por quê? Nos lugares claros, ele, vamos dizer assim, ele é mais, mais lerdo, vamos dizer assim, por algum motivo, né? Quando chega nos locais escuros, ele, por algum motivo, ele é muito malandro, vamos dizer assim. Por quê? Ele vai ter um negócio que quando inicia a andar no blackout, ele não vai fazer barulho nenhum. Não vai fazer barulho nenhum. Ele vai ficar, tipo, quietinho, andando pelo andar. Até ele ver pela primeira vez algum tum. Aí ele vai gritar e vai ativar a habilidade dele, tá? Né? Eu vou explicar a habilidade dele, tá? Inicialmente ele é muito lento, mas ele pode ficar mais rápido devido às habilidades refletidas, né? Ou seja, ele é lento. Tipo, se você só encontrar ele, ele é nada, praticamente. Ele não é nada. Mas se ele tiver com outros twisters, é capaz dele, né, acabar com a raça, né? Ali dos Toons. Se tiver muito twisted móvel, né? E aqui vamos para as habilidades, que é a coisa nova, né? Ó, vamos lá. A reflexão, como eu disse, eu gosto muito de Toons. Oh, caramba. Eu gosto muito de Toons que tenham habilidades refletidas. Como assim? Por exemplo, a Shelly. A Shelly, quando ela tá no andar, ela dá confuse, ou seja, ela debuff a extração. Né? O Astro, ele dá estamina, só que ele debuffa a estamina, entendeu? A Vi com a habilidade dela não tem tanto, né? Na real, pra ser sincero. Mas aí eu tinha pensado, tá? Quando eu pensei nos debuffs, eu pensei, cara, na época que eu tinha feito a minha OC e esse cara aqui, tipo, o esboço dele, que é muito feião, tá? Desculpa, é feião pra caraca. Que eu tinha feito. E eu falei, cara, não tem debuff de skill check, nem debuff de stealth. Na época que eu tinha já essas ideias e feito. Aí o que eu fiz? Bom, simplesmente eu fiz algo que inclusive a minha OC eu vou mudar, tá? Ela vai ter uma habilidade refletida, vai ter uma habilidade, vou mudar a habilidade dela. A habilidade, ou seja, a minha OC ia dar a habilidade debuff de Toon, de habilidade, debuff de habilidade. E é esse boyfriend, né? Essa versão twisted dele é da debuff de stealth. E aqui, quando ele alt V,
ele grita insanamente e te marca, né? Com uma marca. E aqui na real, gente, sabe aquele olho que quando você é visto por um Twisted, aquele olhinho branco? Então, seria ele, a marca seria ele, só que com um olhar mais frenético, mais fixo, né? Em você. E ele teria 6 estágios, mas vamos falar isso depois agora. E sim, é uma reflexão da habilidade ativa. Lembra que a habilidade ativa, ela meio que quando ele usa, ela atrai todo mundo? Então, se ele usar, ele vai meio que atrair os bichos pro tom que foi marcado. E eles vão, todos os bichos andavam atrás dele e vão sentir. Qual é a diferença? É que os bichos que foram marcados, os bichos que estão vendo a marca, podem ser facilmente atraídos por outros tons no meio do caminho. Entendeu? Tipo, o bichão lá, o Twisted Boyfriend, gritou. Beleza. Aí o Peeble tá lá do outro lado do mapa. Ele vai ver lá do outro lado do mapa. Tá lá naquele cantinho. Só que se viu não sei, um outro Toon no meio do caminho, o Peeble vai ser chamado a atenção. E se esse Toon se livrar do Peeble, o Peeble vai continuar correndo atrás da pessoa marcada, mesmo assim. Esse que é o diferencial, né? Tipo, ele vai ser a reflexão da habilidade ativa, né? E essa habilidade não é surpresa nenhuma, porque no primeiro que eu tinha feito, no primeiro, naquele desenho feião que eu tinha feito, tinha essa habilidade, então não era novidade nenhuma, tá? Essa habilidade. Agora vem algo diferente, né? Algo diferente, né? Acho que eu lembro de... Não, deixa pra lá. Mas vamos lá. Reflexão da habilidade passiva. Lembra que quando ele é visto por um Twisted, é buffado com velocidade? Então, não vai ser diferente. Só que aí, a versão, enquanto na versão refletida é mais forte que a versão ativa, a versão refletiva da habilidade ativa é mais fraca que a versão ativa do Toon, essa habilidade passiva refletida é mais forte que a habilidade passiva do Toon. Por quê? O Toon vai ter um limite, enquanto o próprio Twisted principal, lembrando que ele é main, né? Ele vai correr atrás de você com a velocidade que for definida. Ó, uma vez marcado, caso o Tom for visto por outro Twisted, além do causador do efeito, o Twisted responsável pela marca tem um acréscimo de velocidade. Ou seja, por exemplo, lembra que quando o Twisted de V, ele dá aquele pá e vem aquele olhinho no canto? Então, quando esse Twisted te marcar, os bichos não vão estar te vendo, né? Os bichos não vão estar te vendo. Os bichos não vão estar te vendo. Eles vão sentir a sua presença e vai atrás dessa tal marca. Aí só vão te ver se te verem de fato, pra dar aquele plá, entendeu? E nesse plá que dá, é um acréscimo de velocidade do Twisted que foi responsável pela marca. Aí, né? Ou seja, ele fica mais rápido a cada vez que aquela chamada de atenção vem em você, tá ligado? Né? E como faz pra se livrar dessa marca? Simplesmente sumindo, né, praticamente, ou com um Smoke Bomb, ou com uma habilidade de some, ou indo em um lugar muito longe da versão principal do Twisted. Vai demorar um pouco pra sair a marca, mas vai sair. E você fica de boa na lagoa. E a partir que ele é visto pela primeira vez, gente, ele fica fazendo barulho. É um barulho grande aqui, né? E aqui tem os estágios, né? Ó, velocidade de cada marca.
A debuff de Stealth 1. Similar da Twisted Scrap, ou seja, vai ser lento. Ele já é muito... Ele naturalmente é muito lento, né? Andando. Aí ele vai ter essa velocidade inicial similar das Scraps. Aí depois, se ele for visto 2 vezes, similar de Twisted regular. Se for visto 3 vezes, similar da Shelly. Se for visto 4 vezes, né? Porque entre os 4 vai ter ele, tá? Ele vai contar a si mesmo. Similar da Twisted Cocô. Lembra que a Twisted Cocô ela é um pouquinho mais rápida que os Twisted de 4 estrelas? Então, essa é a pegada. Porque a Cocô, ela não é difícil. O problema é que ela fica... Se você é 4 estrelas, se você é um tom de estágio de 4 estrelas, ela fica, tipo... Nossa, grudando em você nas costas. Eu distraía ela com Inhata, tá? E dava pra economizar facinho com ela. Dava. É só ter o time e pronto, acabou. Aí guardar toda a estamina pro pânico, né? Quando for GTA. E depois vem o Twisted Pebble. Cara, porque eu não concluí ali, né? Mas tudo bem. Acho que é porque eu fui pesquisar se ver se a Cocô era de fato mais rápida, né? Mas aqui era o Twisted Pebble. E depois não queira saber, o 6 é quando... Então, era a época de quando só tinha 6 bichos no máximo, tá? Mas 6 ele já ficava apelão, né? E é isso. O que acontece? Eu vou desenhar a logozinha, né? Vou fazer a versão no modo pânico, que vai ser a parte 3. Tem um modo pânico dele é diferente. E depois o desenho dele, que vai ficar aqui embaixo, entendeu? Mas por enquanto é isso. Essa aqui é a versão Twisted. Ela é muito poderosa. Acho que é muito overpowered. Mas de stealth é algo que foi o máximo que pensei, tá ligado? Mas é isso, eu vim nessa. Valeu, gente. E fui. Bye.